Queridos irmãos, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre. Ontem nós falamos sobre três igrejas, né? Na realidade, quatro igrejas, né? E hoje nós vamos estar falando de mais três igrejas. E é interessante que não dá para a gente falar sobre tudo. É um estudo muito complicado, muito demorado, né? Mas alguma coisa a gente pode tirar e para nosso conhecimento e também o que isso tem a ver comigo? Por que eu tenho que estudar Apocalipse? Né? Por que tem esse livro na Bíblia? O que tem a ver essas igrejas? Sete igrejas, mas e as outras igrejas? Elas representam todas as igrejas? Representavam as igrejas da época. Então, e eu separei uma delas para mim estar falando, assim, não deu tempo da gente, o tempo foi muito curto e nós tivemos o retiro também, então foi complicado estudar, separar alguma coisa, né? Mas a gente pode tirar algumas lições da igreja de Sardes. Geralmente a gente vai para, ou vai para Laodiceia, né? A igreja morna, ou a gente vai para Filadélfia, né? Uma igreja que não foi encontrado, eu até notei aqui, nada que desaprovasse. Aqui, Deus não fala nada que desaprova. Já imaginou que pensa uma igreja assim? E, mas eu gostaria de falar com você o primeiro ali que a gente leu sobre a igreja de Sardes, que começa dizendo assim: escreve o anjo da igreja em Sardes. Conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas está morto. Interessante. Um diagnóstico de vida. Você olha, a pessoa tem uma aparência bonita, mas por dentro ela está morta. E é interessante que, se nós levarmos isso para o critério da igreja, nós como cristãos, né? Era uma igreja que ela vivia de aparência. Sabe quando está tudo perfeito? Você chega lá, a igreja está ativa, a igreja tem muita atividade, tem programação, ela tem. Nossa, o calendário dela é meio complicado às vezes. O louvor sabe, tudo dentro da técnica, perfeito, sabe? Muito bacana mesmo. Não está errado, porque se o mundo prepara o melhor para agradar Satanás, a gente vê essas bandas se preparando para tocar em eventos, em shows, quanto mais nós, quando adoramos o nosso Deus. Mas a vida cristã não é só disso, sabe? Então, aqui, o que nós vemos nesse capítulo? Deus falando aqui que era uma igreja que estava viva na aparência, mas por dentro ela estava morta. Por dentro não existia a presença do Espírito Santo atuando. Era uma igreja também morna, também morna. E é interessante que se você for ler novamente essa igreja e a igreja de Laodiceia, você vai ver que o, quando, quando João escreve aqui, ele não coloca nenhuma, por exemplo, algum versículo que fale sobre perseguição, sobre estar sendo oprimido, estar sendo perseguido, não. E talvez aí seja o problema. Sabe quando a gente está na zona do conforto? Na nossa vida, vida espiritual ou vida pessoal mesmo, particular, a gente para no tempo. E o que pode acontecer com isso? De repente, você pode ter sonhos, você pode ter
projetos, você pode começar, por exemplo, dentro da igreja, você começa a se envolver na célula, está todo animado, mas depois vai se desmotivando, vai perdendo aquela alegria, né? A alegria do primeiro amor, né? Que a gente sempre fala sobre isso. Por quê? Porque nós não alimentamos. A igreja lá não estava alimentando, não estava buscando a direção, né? Buscando a palavra de Deus, buscando falar com o Pai, se alimentar, porque olha, uma mente cheia da presença de Deus, se você desde manhã você já acorda adorando ao Senhor, né? E às vezes de manhã a gente está com a voz meio ruim, mas o Senhor entende. E você já acorda, né? Vai para o chuveiro já adorando e já vai, já ora. E as pessoas têm muitos, nós temos muitos que levantam mais cedo para fazer o devocional, para lerem a palavra de Deus, para estarem orando e depois saem para suas atividades. E eu já ouvi muitos testemunhos de irmãos da igreja que, quando não conseguem fazer isso, estão tão acostumados, parece que aquele dia é todo complicado, parece que já falta alguma coisa. E realmente é assim, sabe? Então, e aqui ele fala sobre. Daí vem no versículo, continua ali no versículo 2 e 3, né, ele fala assim: fica alerta e fortalece o que ainda resta. Então, quer dizer, a gente tem que cuidar. E estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Diante dos homens estava tudo lindo, mas para Deus estava faltando tudo. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Olha só, olha a instrução que a igreja recebe aqui. Pois se não tiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Sabe? Olha só, por isso mesmo, nós temos que vigiar, assim como a igreja de Sardes, ela, o que que ele, o que o autor aqui, né, o que Deus tinha passado aqui para João. Essa igreja, ela precisava melhorar bastante, porque o que estava acontecendo? Era uma igreja que é religiosidade, você se acostuma a ir na igreja, você se acostuma a ir no culto, você se acostuma a participar da célula, chega lá, conversa, escuta e tudo, mas não se alimenta, não cresce espiritualmente. Então, e aqui ele faz um alerta que nós devemos nos cuidar, devemos buscar o reavivamento. E a única maneira da gente conseguir crescer, né? E não deixar morrer, aqui ele coloca, né? Não deixe morrer o que ainda resta. Nos alimentando realmente da palavra do Senhor, deixando o Espírito Santo agir, porque é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos corrigir, é Ele que vai estar e está conosco o tempo todo. E eu sempre falo assim, né, que Deus Deus Ele é tão educado, tão, nossa, Ele não obriga ninguém a seguir Ele. E o Espírito Santo também, mesmo quando você já é salvo, né? Você aceitou Jesus, ele já passa a habitar dentro de você. Agora, quando nós começamos a passar, fazer coisas que não agradam o Senhor, ou gestos, atitudes, andar em ambientes que não agradam o Senhor, o que acontece? Nós entristecemos o Espírito Santo, entristecemos a Deus, e ele fica quietinho, ele fica quietinho. Ele fala, mas ele aceita, ele não vai te obrigar a você mudar. A escolha é nossa.
Isso é maravilhoso, porque Deus nos dá esse livre-arbítrio para você escolher aquilo que você quer. Nós sabemos quando nós estamos fazendo algo errado. Nós sabemos, porque o próprio Espírito Santo que habita em nós vai estar nos incomodando, mas ele não vai te obrigar a fazer aquilo que você não queira. E como que nós vamos vencer a vontade da carne? Alimentando quem? Alimentando o espírito. Se você começar a alimentar a carne com coisas do mundo, coisas, né, materiais e tudo, você só vai pensar nisso. Você não vai ter tempo para outras coisas, né? Então, é muito interessante. E daí, aqui no versículo 4 e 5, ele fala assim: mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. É interessante que vestes, quando a gente lembra de branco, vem o quê? Pureza, santificação. Então, aqui, João fala assim que naquela cidade, naquela igreja, havia irmãos que não tinham se contaminado pelo. Como é que eu vou falar assim? A gente usa muita expressão, chega na igreja, senta no banco, vai embora e não acontece nada, né? A pessoa não se deixa ser tocada pela palavra, não se deixa ser repreendida, não faz decisões de mudança ali quando Deus está tocando no teu coração, sabe? Então, e o maravilhoso é que nesse versículo ele fala de vestes brancas, essas pessoas, aqueles que não se contaminam, aqueles que continuam firmes, o que vai acontecer? Seus nomes não serão riscados do livro da Bíblia, ou da vida, né? Eu já falo da Bíblia, eu já errei aqui. Da vida, olha que maravilhoso. Essa promessa é maravilhosa. Então, irmãos, não podemos ser crentes de fachada, né? É tempo de viver o sobrenatural. Por que nós estamos aqui? Neste tempo de busca e oração, presença de Deus. Porque nós precisamos sair desse mundo aqui, né? E vivemos mais o sobrenatural. Vivemos o mundo espiritual, porque a gente está aqui, eu estou em casa, né? Você olha assim, você está vendo móveis e pessoas, animais, quem tem um animalzinho doméstico e tudo, mas o mundo é mais do que isso. Nós sabemos que ao nosso redor e ao nosso derredor, nós temos anjos, anjos de Deus, mas temos também anjos de Satanás, demônios, que estão querendo nos tragar, né? Querendo acabar com a paz que você tem dentro de casa, dentro do seu lar, no teu trabalho, quer dificultar tudo, quer uma igreja morna, quer uma igreja que as pessoas estão paradas, apáticas, sem se movimentar. E não é isso que o Senhor nos diz aqui. Aqui, nessa palavra, o que o Senhor fala? Que nós devemos cuidar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, é um alerta para todos nós, porque quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, quando nós tomamos a decisão de entregarmos a nossa vida financeira para Cristo, o casamento, a vida espiritual, a saúde, o fardo é mais leve. Não que nós não vamos ter dificuldades, não que nós não vamos ter problemas, não que nós não vamos ter tristezas, mas nós vamos ter dificuldades. E eu queria compartilhar algo com vocês aqui.
Só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu copiei, ó, copiei do pastor, grande pastor Luiz Saião. Não sei se vocês conseguem ver a imagem aqui. As sete igrejas do Apocalipse. Então, eu peguei as últimas nossas aqui. Só eu achei muito interessante, ele colocou num quadro, né? é, sobre os temas ali, aprovação, Sardes, poucos fiéis, uma igreja, talvez até uma igreja grande, né? Porque era uma cidade importante, mas com poucos crentes fiéis. Em compensação, Filadélfia era uma igreja perseverante, que guardou a palavra, não negou o nome de Cristo e o que é a sinagoga de Satanás? Eram todos aqueles que faziam oposição à palavra de Deus, ao Cristo. E a igreja de Laodiceia, aprovação, nada. Se você ler aqui, você não vai ver nada que agradasse o coração de Deus. É muito triste, né? E nós vamos ali a reprovação. Olha só, a comparação, né? Sardes quase morta, quase, mas ainda podia mudar, pode mudar a nossa vida. Às vezes estamos querendo desistir, mas ainda pode mudar. Filadélfia, reprovação, nada, glória, olha só que bênção, né? E Laodiceia, mornidão e arrogância. Uma, uma cidade grande, uma cidade com comércio grande, uma cidade com porto, uma cidade onde as pessoas as que moravam nas cidades vizinhas passavam por ali. Então, era um povo que tinha muito dinheiro, tinha muito ouro, mas, como diz, a riqueza tomou conta do seu coração e se afastaram do Senhor. E olha as orientações que Deus deixa aqui. Sardes, arrependa-te, fortalece o que está para morrer. Não deixa a tristeza tomar conta, não deixa o desânimo tomar conta. Filadélfia, retenha o que tem para não perder a coroa. Olha que benção. É essa igreja que nós devemos buscar. Laodiceia, compre de mim ouro. Olha só, Deus aqui pega no pé deles mesmo, né? Porque eles já tinham. E o Senhor traz o quê? O que, que ele usa esse ouro aqui? O ouro até ele se tornar ouro, ele passa pelo processo do fogo, né, para purificação. E é isso que o Senhor pede para eles. Roupas, roupas brancas, puras, e colírio. O que que é esse colírio aqui, Senhor amado? É tipo um unguento espiritual para mudar a visão espiritual deles. Abra a porta. E aqui no versículo a gente fala, né? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, entrarei no seu coração e cearei com ele e ele comigo. E arrependa-te. E as promessas aqui. Sardes será vestido de branco, será honrado, seu nome não será apagado do livro da vida. Filadélfia será a coluna do santuário de Deus, receberá o novo nome de Cristo da Nova Jerusalém. Então, e por último, Laodiceia. Olha só, Deus é tão bondoso. Deus é aquele que perdoa o bandido, o ladrão, o assassino, o traficante. E aqui ele coloca aqui, ó, estou à porta e bato. Você abre a porta para mim entrar. Eu vou estar com você. E ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Gente, assentar-se comigo no meu trono. Trono quer dizer o quê? Autoridade. Olha só. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Então, é maravilhoso. Não é difícil estudarmos
o Apocalipse. Não é muito complicado, não. É só um pouquinho, mas não é tão complicado assim. Que Deus esteja nos abençoando e que a gente possa entender que no meio das dificuldades, Jesus tem o domínio. No meio de tudo, a história, a gente olha tantas coisas complicadas. Deus tem o controle da história, Deus tem o controle da humanidade, de tudo que vai acontecer, sabe? E, por último, a perseguição nunca vai destruir a igreja. Amém?